Olá amiguinhos, beleza? Como é que vocês estão? Eu sou o Saulo Duarte e essa é mais uma aula da Inglês Global Idiomas, tudo bem? Nessa aula eu quero falar sobre o verbo dare to be, o there is and there are. É muito comum em português nós falarmos tem uma churrascaria na rua, tem 3 barzinhos na minha rua, tem uma escola na minha vila. A gente usa muito o verbo ter, né? Apesar de nós termos o verbo haver, assim como em inglês, a gente geralmente usamos mais o verbo ter. Em inglês não é diferente. Os falantes da língua inglesa, eles têm o verbo ter de possessão, do tipo eu tenho um mouse, e também tem o verbo haver. Há 3 cadeiras nessa sala. Porém, ao contrário de nós, eles usam mais o verbo haver. E isso é um grande problema para brasileiros, porque o brasileiro geralmente fala have 3 houses on the street. Não pode falar assim. Em inglês eles não falam dessa forma, eles não falam have, eles falam there are 3 houses in my neighborhood, por exemplo. Tem 3 casas na minha rua. Então, é isso que nós vamos aprender nessa aula. A diferença entre o verbo ter e o verbo dare to be. O verbo dare to be, ele é geralmente mais usado que o verbo have no inglês. Então, na dúvida, é mais fácil você acertar usando o verbo there is and there are do que o verbo haver, tá? Lembrando que there is é usado para palavras no singular, para frases no singular. E there are é usado para frases no plural. Se eu disser para você tem uma churrascaria na minha rua, eu vou dizer there is a steakhouse on my street. There is a steakhouse on my street. Se eu quiser dizer tem 3 bares na minha rua, eu vou dizer there are 3 bars on my street. There are 3 bars on my street. E seguindo, respeitando a regra do verbo to be, que esse é o verbo dare to be, na hora de fazermos perguntas, nós simplesmente colocamos o verbo to be na frente do there. Então, se eu quiser perguntar, tem uma churrascaria na sua rua? E aí você então pergunta, is there a steakhouse on your street? Is there a steakhouse on your street? E aí você pode responder sim, tem ou não tem. Yes, there is, or no, there isn't. E se for no plural, quantos bares tem na sua rua? How many bars are there on your street? How many bars are there on your street? Lembrando que você tem que usar o how many, de quantos. E aí você responde de acordo com a quantidade. There are 3 bars on my street. There are 3 bars on my street. E aproveitando o gancho, o verbo dare to be também tem sua forma no passado, was and were, como no verbo to be. Então o singular você troca o there is por there was, e o plural de there are para there were. Então, se eu perguntar para você, havia uma churrascaria na sua rua? Tinha uma churrascaria na sua rua? E você vai dizer, was there a steakhouse on your street? Was there a steakhouse on your street? E aí você pode responder, yes, there was, sim tinha, or no, there wasn't, não tinha. E se fosse no plural, se você for fazer essa frase no plural no passado, você pergunta, quantos bares tinha na sua rua? How many bars were there on your street? How many bars were there on your street? E então você pode responder a quantidade. There were 3 bars. There were 3 bars. Tinham 3 bares, tá? Então, na hora de falar tem alguma coisa, tem uma cadeira, tem uma pessoa, tudo que é substantivo contável, você vai usar o there is e o there are, e não o verbo have.
tá? Isso é muito importante porque esse é um dos grandes erros que os brasileiros cometem ao falar sobre o verbo ter ou o verbo haver. Então, mentaliza aí, escreve no seu caderninho, there is and there are. There is para singular, there are para plural, e no passado, there was para singular, there were para plural. E se for fazer uma pergunta, inverte colocando o verbo to be na frente do there. Is there para singular e are there para plural, e no passado, was there e plural, were there. E aí você pode responder yes, there is, no, there aren't, yes, there was, or no, there weren't, tá bom? Então, esse vídeo era para poder esclarecer essa grande dúvida. É uma dúvida que os meus alunos, por exemplo, têm. Eles cometem muitos erros quando nós estamos fazendo aula de conversação. Na hora de falar sobre substantivos contáveis, é muito natural que os brasileiros usem o verbo ter, mas na verdade, em inglês se deve usar o verbo haver. E se você for fazer uma tradução livre, é o verbo there is and there are, tá bom? É isso aí, esse foi o vídeo de hoje, e se você gostou desse vídeo, por favor, dá um like, me ajuda aí. Se essa informação você achou que foi válida para você, compartilha com o seu amigo no Facebook. De repente ele está estudando inglês e ele está cometendo esses erros, então compartilha no seu Facebook esse vídeo, que eu vou agradecer muito. Se você não se inscreveu no meu canal, por favor se inscreva, porque eu quero que esse canal cresça e eu quero ajudar o maior número de pessoas para transformar essa nação bilíngue. This was one more class of English Global, and I'll see you in the next class. See you, bye bye.